Em breve já está. Maravilha. Boa noite, Lucimara. Né? Rapidamente, então, na nossa prova, né, observem a questão aí que vai cair um recurso ordinário ou um recurso de revista, né? Então, não vou ser não vou aqui comentar com vocês acerca desse conteúdo, mas assim, não vou comentar qual será a peça, porque eu ainda não desenvolvi a prova e porque eu não acho justo com vocês, né? Embora talvez alguns professores façam isso, mas na vida prática, né, a OAB da vida, ela não vai dar isso mastigado para vocês, né? Então, assim, no recurso ordinário, o que nós precisamos entender lá, né? Que o recurso ordinário, ele cabe de uma sentença. Então, se você observou que o problema acabou numa sentença, recurso ordinário, né? Nós não temos muitos requisitos de admissibilidade ali específicos, né? Basicamente, o que nós temos que nos atentar com relação aos requisitos de admissibilidade? A questão das custas processuais e do depósito recursal, tá? Então, são esses os pontos que nós precisamos observar ali. As teses são as jurídicas que nós já sabemos, né? Possivelmente, eu vou ter uma benevolência de utilizar alguma das teses que nós já trabalhamos ao longo do semestre, né? Porque eu sei que alguns têm alguma dificuldade com relação a encontrar isso, né? Então, observem as peças passadas, anteriores aí, para que a gente possa ter um proveito nessa questão, né? Agora, com relação ao recurso de revista, né? O que é mais interessante ali nós observarmos com relação ao recurso de revista, né? O recurso de revista, ele é cabível contra a decisão que violar a Constituição Federal, súmulas do TST, a própria legislação federal, né? Isso implica também a CLT, a lei de greve. Então, é muito fácil de identificar a tese, né? Porque geralmente há uma violação direta a uma legislação, né? Observem lá, eu comentei aí fiz os comentários com relação às correções dos trabalhos, né? A questão da transcendência, que é um requisito de admissibilidade diferente aí, né? Então, tem que ter uma relevância jurídica, econômica, social e política na admissibilidade do recurso de revista, tá? Outro tópico muito importante que tem que constar lá é o pré-questionamento, né? O que é o pré-questionamento? Toda vez que eu vinculo uma matéria no Tribunal Superior, eu preciso demonstrar que essa matéria ela foi pré-questionada. Na prática, pessoal, vocês vão gastar uma página, talvez, ali para mostrar para os ministros que isso aconteceu, né? Mas aqui na nossa peça processual, nós temos uma limitação de páginas. Então, você só vai fazer ali 2 parágrafos, né? Uma coisa bem simples. Contam presente a questão da transcendência e a questão do pré-questionamento, tá? Outro ponto que eu queria destacar com vocês aqui em relação aos trabalhos que eu observei, tá? Teve gente que citou até jurisprudência, né? Então, assim, pessoal, por mais que seja nobre da parte de vocês, alguns podem ter pesquisado, outros talvez não sei, tinha até jurisprudência igual, né? Vou dizer que é uma obra do acaso aí, essa jurisprudência igual. Mas, assim, percebam que a disciplina, ela é muito moldada à questão da OAB, da segunda fase. Então, não tem como você pegar uma jurisprudência e citar aqui. Aqui você vai ter que se limitar ao vade-mecum, né, a lei seca. Então, eu já oriento que vocês busquem aí uma intimidade com esse vade-mecum, porque é o que vocês vão poder utilizar no dia da prova da OAB, seja fazendo dia do trabalho ou não. Então, ter o contato com o índice remissivo, isso é importante. Na prática, depois, né, vocês vão utilizar aí a internet, né, copiar e colar aí os artigos de lei, mas, por enquanto isso não chega, aqui é um pouco diferente a realidade, né? Eu fiz uma analogia na outra turma, que quando eu fiz o meu curso de mecânico, né, para quem não sabe, não sei se eu falei isso, eu era mecânico, né, nos meus 14 até os 21 anos ali, e a gente fez uma retífica de motores, né, um curso de retífica de motores por 3 meses, né, na Uni, na Lixa, Brunina, ali, cilindro e tal. Depois de 3 meses, passados 3 meses, nós fizemos ali uma visita a uma retificadora e em uma tarde nós vimos que o serviço que nós fizemos em 3 meses eram feitos em uma tarde, né? O que eu estou querendo dizer? Que na prática aqui vocês estão fazendo peças manuscritas, né? Não estão citando jurisprudência, não estão citando doutrina, né? Porque vocês têm que desenvolver essa questão, a OAB existe dessa forma, esse formato, né? Mas quando vocês se tornarem advogados, quando chegar a carteirinha para vocês lá da OAB,
aí sim, né? Aí é digitado, aí você copia, cola, põe doutrina, põe jurisprudência, faz uma coisa fundamentada, põe sua logo, né? Põe seu número, identifica. E outro ponto muito importante, pessoal, não coloquem data, né? Data ali é local e data, advogado, OAB, número. Tem gente que colocou data do protocolo. Isso gera identificação de pressa. Numa prova da OAB, eu descontei só um pontinho, alguma coisa nesse sentido. Mas se fosse uma prova da OAB, poderia ser zerada essa peça, tá? Então, tomem cuidado com relação a essas questões. Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida com relação à nossa prova na semana que vem, porque dentro de um minuto aí o professor Damian deve estar solicitando a permissão aqui para a nossa aula. Tem alguma questão que vocês queiram pontuar com relação aos recursos? Todas? Pessoal, eu vou estar disponível, estar no chat na semana que vem, durante o nosso horário de aula, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão, né, eu vou estar ali para tentar respondê-lo. Obviamente que não vou dar uma resposta, né, o gabarito ali diretamente, mas vou estar ali para auxiliar vocês. E, novamente, externo, né, com a presença de todos aqui, a minha gratidão por cada um de vocês nesse momento. Esperamos que, quando houver a flexibilização das restrições sociais aí de isolamento, a gente possa estar junto novamente, né, se confraternizando aí e conversando sobre política, ciência jurídica e outras circunstâncias. Tá bom? Mandar uma mensagem para ele aqui. Seriam essas as considerações, então. Vamos na sequência sobre, então, o professor Damian, que em breve deve estar entrando, né? Isso, a transcendência, Lucimária, o pré-questionamento, né? É interessante que você destaque nos dois, porque as duas questões são tratadas como requisito de admissibilidade, né? Em geral, na prática, nós utilizamos nas razões recursais, tá? Então, assim, preferencialmente, peca pelo excesso, né? Porque a gente não sabe como vai ser o examinador. Para mim, você colocando isso na peça, não há problema. Mas, para fins de OAB, busque essas duas questões, tá bom? Mais alguma questão aí, pessoal? Cadê o restante da turma? A Crislane, para fazer as perguntas lá pro professor Damian. Mesmo que o problema trouxer data, eu prefiro que você não coloque, tá? Porque às vezes a gente não sabe como é que vai ser o examinador. Não, na dúvida, coloque local, data, OAB, número, porque às vezes pode ser alguma pegadinha, gera uma discussão, então evite qualquer tipo de problema. Eles não descontam, eles zeram, né? Então tem que tomar um cuidado com relação a essa questão aí. Vamos Isso, não invente dados, Lucimar. Pessoal, nós temos aí conosco aí o professor Damian, né? Professor Damian, nos ouve bem aí? Boa noite. Boa noite. Professor Damian. Boa noite a todos. Professor Damian é um amigo de longa data, né? Professor na Universidade de Buenos Aires, na Universidade de Belgrano, em Buenos Aires, argentino, torcedor do River Plate, né? Ninguém é perfeito. Mas é uma pessoa de muita estima, de muita consideração, que gentilmente aceitou esse convite de estar aqui conosco hoje, compartilhando um pouco do mundo jurídico argentino, né, nessa perspectiva aí de pandemia.
Professor Damião, são alunos muito queridos meus, que eu tenho a grande honra de apresentá-los aqui nessa noite para você, né? E dizer que você tem toda a liberdade para fazer a sua exposição aqui e sempre será muito bem-vindo na nossa turma, né? Uma turma já que está indo caminhando aí para o último ano, no próximo semestre, né? Dentro de 12 meses aí serão advogados, advogadas e certamente terão muito aí a aprender com você nessa noite. Bom, boa noite para todos. Muito obrigado pelo convite, como sempre. Matheus, um amigo, sempre fala demais, ele sempre diz muitas palavras, mas não é tão assim. Eu sou um advogado como ele, mas não tão como ele, mas como que você vai ser mais em pouco tempo. Mas você vai ter a possibilidade de decidir que tipo de advogados, que forma de fazer o exercício da profissão para poder aproveitar, não? Porque a advocacia tem muitas coisas. Podemos ser professores, podemos ser importantes acadêmicos, podemos ser simplesmente advogados, podemos ser juízes, podemos ser empregados públicos, podemos ser advogados da empresa. Tem muitas coisas. Então, uma das coisas, por exemplo, que quando eu elogio a advocacia, foi justamente isso. Que quando tem o título na mão, vai poder decidir muitas coisas para fazer. Pode ser presidente da nação, ou pode ser simplesmente um advogado na rua. Ou pode ser uma pessoa tranquila na sua casa, com um título de advogado, posto na parede, também pode fazer isso, mas não é a coisa. Então, a primeira coisa que quero dizer é muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês de novo. Muito obrigado, professor, pelo momento, pelo tempo que tenho para falar com vocês. E também, desculpem por meu portunhol, porque é uma mistura estranha, com uma coisa esquisita de português, espanhol, argentino, porteño, uma coisa estranha. Então, desculpem por isso. Bem, hoje tenho para compartilhar com vocês um trabalho, umas coisas que eu fiz nos estudos do doutorado de Direito Constitucional. Eu sou cursante dos cursos de doutorado. Algum dia, se tenho tempo para finalizar os estudos, vou ter a título de doutor, mas agora sou simplesmente um advogado com uma especialização em Direito Público e com muitas ganas de fazer coisas novas, de fazer coisas para a gente, de dar aulas, de ter de fazer atividades acadêmicas, como nosso simpósio, que sempre fazemos com Matheus, que este ano também vamos a fazer na modalidade virtual. E nesta oportunidade vamos a falar de controle de constitucionalidade. Mas antes de falar de controle de constitucionalidade na Argentina, para compartilhar com vocês e para comparar com o sistema brasileiro, também temos que compreender que na Argentina o Brasil tem uma história distinta, não? E a situação também que é distinta é o que passa com a forma da distribuição do poder, não? A distribuição do poder, a distribuição das atribuições na Argentina são distintas porque na Argentina temos um federalismo, sim, a situação do Estado federal, onde as províncias vão conservar todo o poder, todas as atribuições que não foram dadas ao governo geral, não? A Estado geral. Então, isso vai ser sempre uma forma de uma defesa, não? A primeira defesa que nós temos, por exemplo, é o federalismo. Sim? É uma medida da segurança para nós, porque as províncias, os governos das províncias e o governo da nação sempre vai ter uma situação de uma discussão política, não como essa. Quais são as atribuições que são só das províncias, por exemplo, não? A criação de impostos. Na Argentina, por exemplo, as províncias só podem criar impostos. Então, isso é uma situação muito grave se o Estado Nacional tem a possibilidade ou quer fazer um imposto. Precisa, bem, a avaliação do governo nacional, do Congresso Nacional, para um permisso especial, não, para ter um imposto nacional. Então, é uma situação muito grave se as províncias, se o governo nacional decide ou quer
passar pelas atribuições próprias das províncias. Então, hoje que vamos a falar do controle de constitucionalidade, você vai dizer, oh, pero o professor está equivocado, não, vai falar de controle de constitucionalidade e começou a falar de federalismo. Não, isso que é nossa Constituição, não? Nossa Constituição Nacional, que alguns falam de Constituição Federal, tem justamente que a forma de governo da Argentina vai ser justamente bem representativa, sim, e federal, não? Então, essa forma de governo, não? E republicana, desculpe, e republicana, não? Republicana de uma democracia representativa, não? Através dos representantes, não vai ser uma democracia direta, e também, obviamente, uma forma federal de governo. Então, o controle da Constituição está vinculado com uma forma de acordo as atribuições vai estar distribuídas pelo governo, porque nós temos divisão de poderes, como você também tem, não? A forma republicana do governo, uma das particularidades que tem é a divisão de poderes. Então, é importante que o controle de constitucionalidade não tenha uma afetação direta da divisão de poderes, não? Então, o controle de constitucionalidade na Argentina, como para vocês também, está limitado à atuação dos tribunais, não? Por exemplo, mas a situação particular da Argentina é que nós temos um controle de constitucionalidade difuso, só difuso, não tem uma mistura, não tem uma concentração em um único órgão do governo, só difuso, ou seja, distribuído nos tribunais de todo o país, bem, em todos os estamentos, dos tribunais inferiores, tribunais maiores, não? Corte Suprema, sempre todos têm ou tem o direito, ou tem o dever de fazer o controle de constitucionalidade, não? Sempre a doutrina, fiz muitas estudos, não? Muitas questões vinculadas a que se um juiz pode resolver a aplicação do controle de constitucionalidade, não? Ou seja, apartar a aplicação de uma norma, não? Quitar, deixar uma norma sem aplicação normativa, se tem um pedido de uma parte, não? Uma parte interessada, ou simplesmente por uma decisão do juiz sem ter um pedido de parte. Então, isso foi sempre uma coisa muito discutida, não? Então, disso, uma parte da doutrina judicial, tempo atrás, não? Estamos falando, dizia que quando o juiz é um ativista judicial, não? Que importa muito para considerar ou para fazer as considerações do controle de constitucionalidade da ideia de um ativismo judicial, é muito importante que o controle, que o ativismo judicial não traspasse as atribuições próprias do poder judiciário, não? Então, por um lado, temos que garantizar a justiça, não, através do controle de constitucionalidade, mas também temos que fazer uma proteção, não, uma medida de segurança do princípio republicano da divisão de poderes. Então, o importante que nós temos que fazer, bem, é que, desculpe, tem um Nós estamos... Então, está bom? Pode ouvir agora? Estava apertando a computadora. Bem, então, estava falando, a situação que nós temos com o controle de constitucionalidade como isso, é que a primeira coisa é a doutrina judicial. Com o tempo, não, dizia que, por exemplo, que se um juiz decidia ou resolvia não aplicar uma norma, sim, e deixar essa norma sem uma aplicação normativa, no caso concreto, isso podia estar afetando a divisão de poderes, não? Bom, a última vez que os tribunais judiciários tiveram uma jurisprudência muito forte do assunto disso e fecharam a toda a situação foi o ano 2012. Em 2012, com um fato que foi uma decisão judicial, Rodrigues Pereira, um assunto que a Corte Suprema resolveu que o controle judicial, o controle de constitucionalidade sempre vai ser judicial, sempre vai ter uma
vai mediar, vai ter um pedido de parte ou por interesse ou por decisão de juiz de fazer de ofício. E o controle de constitucionalidade também vai ter que ser controle de convencionalidade. Ou seja, não somente vai compreender as normas do direito interno, não? Normas do país, sino também vai ter que compreender as normas internacionais que ingressam, sim, que são importadas como tratados internacionais e compromissos assumidos pelo Estado argentino. Mas sempre o controle de constitucionalidade vai ser, cujo efeito do controle de constitucionalidade vai ser só para as partes, não? Interpartes. Isso, para uma parte da doutrina, sempre foi uma coisa um pouco estranha, não? Queremos ter segurança jurídica, mas permitimos a todos os tribunais que possam decidir pela constitucionalidade. E isso é uma coisa que é um pouco estranha, porque temos muitas decisões distintas no mesmo tema, na mesma situação. Isso para o sistema, não sei se Lucimara compreende, pois está com uma cara estranha, se não se está ouvindo bem, se meu portunhol está sendo demasiado estranho para você. Mas a coisa que estou falando é que nós temos obrigado. Nós temos, por um lado, que um juiz decide uma situação, resolve uma problemática particular, e depois outro juiz pode ter uma decisão totalmente distinta, totalmente diversa ao que o primeiro resolveu. E a Corte Suprema tem que fazer uma linha última, não? A Corte Suprema é o último intérprete da Constituição, não é que é sempre um tribunal superior, senão é o último intérprete da Constituição. Então, isso faz que o presidente da Corte Suprema de Justiça da Nação tem uma força normativa, bem, que não tem só um efeito interpartes. Então, muitas resoluções judiciais, muitas sentenças, não? Muitas vezes temos que os juízes dizem, não estou de acordo com o presidente da Corte Suprema de Justiça, mas como é o último intérprete da Constituição, vai dizer que e resolve a Constituição, resolve a situação da constitucionalidade, mas ele não está de acordo. Simplesmente apoia a decisão da Corte Suprema de Justiça da Nação. Você compreenderam isso? Entendeu? Sim. Quem tem a palavra final é a Corte Superior, embora os juízes inferiores possam decidir a constitucionalidade da matéria, né? Isso, mas essa atribuição que tem STF no Brasil é uma situação que não é como aqui, porque a decisão da Corte Suprema, a primeira coisa se a situação não tem uma competência originária ou extraordinária, como se conhece mediante um recurso extraordinário federal, não? Se não chega à corte, a situação pode resolver na primeira, segunda instância, sem ter que chegar à Corte Suprema. E essa decisão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma situação vai ser resolvida pelo tribunal inferior, pelo tribunal da primeira instância. Essa situação da diferença entre uma decisão de um tribunal inferior e uma linha, não? Um único lineamento que baixa da Corte Suprema, é o que muitos autores, e eu acho que também eu penso o mesmo, é uma abstrativização do controle de constitucionalidade. Porque um controle de constitucionalidade concreto que nós temos termina sendo uma categorização abstrata na qual não temos um órgão concentrado que pode fazer uma modificação normativa, mas termina apartando, termina deixando sem efeitos normativos a uma norma, e todos os tribunais vão fazer o mesmo, porque, opinando a mesma coisa ou não, vai deixar o presidente da Corte Suprema como a única decisão. Então, a Corte Suprema, que não tem a mesma função, que não tem a mesma atribuição e que não pode ter a mesma atribuição que o STF, termina sendo também o mesmo fato, não? A mesma coisa. Isso é uma prática muito comum aqui, que a Corte Suprema tem um precedente, que esse precedente é muito forte,
tem uma força do presidente, não? Muito grande, que isso faz que os tribunais inferiores vão adotar as decisões da Corte Suprema. E isso é para nós também uma possibilidade de ter uma insegurança jurídica, de ter uma situação que não é ordinária e que muito doutrinários, entre eles o ex-presidente da Corte Suprema de Justiça da Nação, hoje um jubilado da Justiça, e também membro da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o professor Eugênio Zaffaroni. Ele sempre dizia que nós, alguma vez, vamos ter que incorporar o sistema que tem em Itália, que tem em outros países, também no Brasil, que é a possibilidade de incorporar uma corte, sim, que é um organismo que só tem a função de controlar a constitucionalidade das leis. Mas aos que temos uma ideia muito mais republicana e um pouco mais democrática da organização do Estado, pensamos que isso vai em contra da divisão de poderes, porque justamente o órgão do governo que tem a maior representatividade do povo na democracia indireta, como nós temos, vai ser o Congresso, vai ser o Parlamento, o órgão legislativo. Se deixamos o órgão legislativo somente para a criação das normas, para a criação das leis, e criamos um órgão específico, um órgão judicial para deixar ou para declarar a inconstitucionalidade das leis, e esse órgão que vai fazer controle de constitucionalidade tem que ser elegido pelo povo, não pode ser elegido pelos concursos e essas coisas que vocês já conhecem, que no Brasil também, na Argentina também, que os juízes não são democraticamente elegidos pelo povo. Antes, na aula anterior de vocês, eu falava também de uma lei na Argentina que tem uma vigência, que não tem uma aplicação agora, que essa falou, que seu nome é a democratização da justiça, que era a forma de plantear a necessidade de que os juízes sejam elegidos pelo povo, e não pelos concursos e pelo isso. Porque a gente entendia que os juízes têm que ter uma necessidade de democratização. Tem que ser uma avaliação não democrática pelo povo também. Então, essa é uma situação que tem é uma situação que ninguém pode resolver, porque também no Brasil tem faixas, tem uma situação que não é tão organizada, porque todos sabemos que STF, Corte Suprema de Justiça da Nação, Corte Constitucional na Colômbia, sempre tem uma questão política, sim, que não é judiciável, que não pode ser resolvida como decisões do povo. Então, sempre vamos a ter a mesma problemática. Mas a coisa que queria deixar para vocês, e que vocês talvez não conhecem, no sistema, o sistema de controle de constitucionalidade na Argentina é assim. Tem umas diferenças que podem ser notórias ao momento de controlar a constitucionalidade das leis e a constitucionalidade dos tratados internacionais através do controle de convencionalidade, e que recém foram resolvidas na Justiça Nacional Argentina no ano 2012, através da jurisprudência que eu falei antes. E isso também é uma situação que é notória, porque 2012 faz tantos 8 anos atrás, mas a situação de resolver questões constitucionais, não constitucionais ou inconstitucionais, questões judiciáveis, não judiciáveis, e isso é uma problemática que tem uma entidade de muito tempo para trás. Vocês conhecem a jurisprudência de Marbury versus Madison, e isso é uma problemática muito mais vieja, muito mais vieja que a justiça mesma do país, de cada país, mas mas não foi resolvida, porque os problemas que hoje tem no Estado, hoje a pandemia, amanhã vai ser outra coisa, sempre vai ter os problemas da justiça, os problemas da democracia por um lado, a justiça pelo outro,
Então, isso vai ser sempre uma problemática e uma luta de interesse, obviamente, de interesse, de dinheiro, de poder, de atribuições, de tudo isso. E, mientras, nós estamos no meio meio do sanduíche, nós sempre dizemos que estamos no meio do sanduíche. Bom, muito obrigado a todos, desculpem pela hora, são as 10 da noite, mas é tema que a mim é assunto que gosto muito disso e poderia falar tudo o tempo disso. Senhor Damião, nós que agradecemos a sua fala aqui, né? Entender um pouco mais sobre a questão do controle de constitucionalidade na Argentina, principalmente em relação a esse momento em que nós estamos vivenciando, né? Que diz respeito a essa pandemia, né? Então, muitas leis estão sendo criadas. Aqui no Brasil, essa turma, né? A gente teve a oportunidade de discutir, inclusive, algumas leis que foram criadas, né? Eu, como advogado, sofri muito em relação a essa questão, porque no período da manhã se promulgava uma medida provisória, né? E depois, à tarde, o presidente revogava um artigo da legislação, né? No outro dia, um partido político ingressava no Supremo Tribunal Federal para questionar a constitucionalidade, né? E eu, como advogado, montava pareceres, montava aulas, né? Sobre essa situação e gera uma insegurança jurídica muito grande quanto à aplicação dessa legislação, né? Então, de fato, nós temos hoje uma crise política que muitas vezes impede a efetivação e a segurança jurídica em relação às questões envolvendo a pandemia, né? Então, com relação ainda à sua fala sobre essa questão ficamos com mudança vários dias, né? O pessoal está comentando aqui, né? Com relação à sua fala na questão envolvendo os juízes, né? Eu fiz essa pergunta na aula anterior, né? Mas acho que seria interessante ouvir a sua resposta novamente, porque aqui no Brasil nós temos uma grande crise institucional com respeito à legitimidade dos poderes, né? Porque o Supremo Tribunal Federal, os ministros, eles são indicados pelo presidente, né? E há uma certa insegurança com relação a isso. Algumas pessoas que não concordam com algumas atitudes, né, com algumas decisões judiciais, entendem que deveria ser feito aí um concurso público ou um teste antes, né, não por indicação. E na Argentina também teve esse sentimento, né, com relação aos juízes, né, de não ter mais uma indicação e sim um concurso público, né. Eu achei interessante, né, porque ele está comentando aqui do Gilmar Mendes, o professor Damião conhece o Gilmar Mendes, né, e eu achei interessante uma colocação com relação a um constitucionalista muito respeitado aqui no Brasil, que é o Norberto Bobbio, né, mundialmente conhecido aí. Ele trata dessa questão, desse desejo, né, ele faz uma crítica com relação a essa democratização, esse excesso de democracia, né, porque muitas vezes o povo sempre elegendo os juízes, o povo participando de uma audiência pública para determinar uma situação com relação à Constituição ou com relação a uma matéria específica, né, geraria até mesmo um engessamento do Estado, né, o Estado estaria parado e também poderia gerar uma frustração, porque hoje nós temos um modismo aqui no Brasil, né, de buscar uma audiência pública, sempre discussões públicas, né, mas às vezes essas considerações que a população faz, elas não acabam sendo levadas em consideração, o que gera uma frustração, né, e é o que o Norberto Bobbio acaba defendendo, né, tem que ter uma parcimônia, um equilíbrio nessa situação, né. Acho que eu penso um pouquinho disso, que quando foi uns anos para trás, quando foi a discussão na Colômbia, por exemplo, que a gente podia votar e podia decidir se o Estado colombiano podia fazer a paz com os movimentos revolucionários, os movimentos que tinham os movimentos da guerrilha, essas coisas que passavam em Colômbia.
todas as pessoas falavam disso, diziam, não, tem que pedir pela paz, e todos, não, temos que continuar lutando, porque não podemos fazer a paz com um organismo desse e do outro. E eu pensava outra coisa, eu pensava que todas as coisas não podem ser deixadas para a decisão do povo, nesta situação, não? Há coisas que não podem ser deixadas para um referendo, nesta situação, não? Por exemplo, aqui não temos uma democracia direta, não? Aqui no Brasil, em nenhum lugar, só cantões suíços e sempre os mesmos exemplos, não? Mas não tem a possibilidade de compartilhar as decisões disso. Então, até que ponto nós podemos deixar no povo as decisões, por exemplo, de fazer a paz ou não como guerrilheiros ou como um organismo, até que ponto podemos deixar ao povo a decisão de, por exemplo, de aprovar ou não aborto legal. Não, na Argentina, por exemplo, queria dizer isso, não queria deixar, como não podemos deixar, não podemos fazer que o aborto seja legal, por exemplo, então não, vamos fazer um referendo obrigatório para as pessoas para que votem se querem aborto legal ou não. E as pessoas, não sei, nós somos 44 milhões de argentinos, não? Mas deixar para 44 milhões de argentinos a decisão de, e se sai 51% contra 49%, isso é a maioria, isso é a maioria qualificada, isso é a maioria que conhece as implicâncias, não só de direito, não, sino também questões de medicina, questões, então, isso, plebiscito, sim, para nós aqui é referêndum, plebiscito, consulta popular, a mesma coisa. Então, podemos plebiscitar todas essas coisas? Podemos plebiscitar coisas, por exemplo, como a paz? Então, se a pergunta, por exemplo, se temos a possibilidade de legalizar o aborto na Argentina, por exemplo, sim, muito. Mas temos também que ter, por exemplo, considerações proximamente que vamos a fazer com os tratados internacionais, não? Porque a possibilidade de interromper, de fazer uma interrupção do embaraço, é uma coisa que tem uma implicância internacional também, por uma consideração, a mesma consideração de quando uma pessoa é pessoa, não? Se uma pessoa, nós pensamos que a pessoa é desde que ela fica no ventre materno, desde a concepção da pessoa, bem, então vamos ter que fazer modificações importantes, não somente Código Penal, um artigo, abogamos, fazemos uma correção, dizemos 3 meses de embaraço, não tem problema, mas temos uma história, de 200 anos de direito argentino, onde sempre dizemos a mesma coisa. Não estou falando que o direito é uma coisa pétrea, uma coisa que está fechada, não para nada. O direito é uma coisa social, tem modificações, é um fato social. Mas não podemos deixar, provavelmente, ao todo o povo plebiscitar uma coisa que tem que ter conhecimentos distintos, não? Coisas de saúde, coisas de direito, coisas também, por exemplo, também religiosas, não é minha questão, mas as pessoas que têm uma questão religiosa por meio, não consideram nem questões de direito, nem questões bom, a Argentina tem uma relação com a religião muito importante, o Brasil também tem, sim? O Brasil também tem uma trata de religião muito importante. Então, acho que é tem que existir um novo pacto social, por exemplo, para que nós tenhamos uma lei do aborto e isso comece uma nova sociedade, provavelmente. Por exemplo, uns anos atrás, quando o governo argentino conseguiu a aprovação de matrimônio entre as pessoas do mesmo sexo, e depois, uns anos depois, também tivemos a lei da identidade de gênero, não? Essas foram as leis mais importantes do último tempo, mas da pós-modernidade do direito argentino, nós estamos em um dos poucos países do mundo que tiveram umas decisões parecidas ou decisões nesses assuntos, e acho que na Argentina também, não olvide que nós temos Papa argentino, isso
não para dizer que nós temos Papa argentino, sino que pues temos a Maradona, que é mais importante que o Papa, mas a coisa do Papa argentino tem uma força muito importante para o governo. Então, se você tem uma ingerência da religião, imagina nós que agora temos o Papa. Então, acho que vamos ter que fazer modificações importantes na cultura e temos muito trabalho para fazer, não para estar a favor ou em contra do aborto, sino para compreender as situações das mulheres. Sim, a situação, o assunto da solidariedade com as mulheres que têm a situação do aborto, ou tem a situação da violência de gênero, ou tem o feminicídio, não? Todas essas situações, não estou falando que é a mesma coisa, mas tem que ver com uma necessidade de solidariedade. Então, se pensamos o aborto como a possibilidade de interromper um embaraço, de deixar ao crescimento de uma criança, de tirar ao lixo, uma coisa assim, não é esse o racionamento que nós temos que ter. Sim, temos que pensar a situação particular das mulheres que tem uma situação muito grave, bem, e temos que aproveitar que temos as redes sociais, que temos a forma de uma comunicação virtual para informar a gente da situação dessa. Não tirar também, 30 mil mulheres morrem de abortos clandestinos. 30 mil mulheres, são mais, são menos, não estou falando disso. Tem uma mulher que foi morta por aborto clandestino, já é uma crise. E mesmo, antes falávamos na aula anterior, da situação das crises na Argentina. A situação argentina sempre tem crise. Os brasileiros dizem que são o único país que tem uma crise em tempos de pandemia, que inventou ou criou uma crise em tempos de pandemia. Isso é mentira. A Argentina que tem crise todas as coisas. O futebol é uma crise, não ganhar a Copa do Mundo foi uma crise, perder com a Alemanha é uma crise, que a River seja campeão é uma crise, que Boca perde é uma crise, todo é uma crise. Todo tem as primeiras planas, as primeiras tapas do diários ou do mídias, sempre é uma crise. E isso tem que ver com a forma que temos os argentinos de tentar, não de solucionar, de tentar solucionar os problemas. ¿Sí? Siempre hacemos uma crise de todo, mas não tem uma solução de fundo. Então, as problemáticas, por exemplo, sempre são as mesmas. Se você abre um diário, um mídia, tem a possibilidade de ver um mídia argentino em janeiro, a mesma notícia todos os anos. Punibilidade, baixar a punibilidade dos menores de idade, baixar a idade dos menores para que possam ser presos. Por exemplo, cuestiones de violencia de género, siempre en diciembre que vamos a tener índices de violencia de género, feminicidios, siempre lo mismo. ¿Sí? Os preços, aumento dos preços dos preços das coisas da Navidad, da Natal, sempre temos o mesmo. Então, essa é a forma que nós temos de solucionar as coisas, ou seja, não solucionar as coisas. Sempre temos, nós falamos de poner parches. Como são parches? Quando uno vai a uma borracheria para arreglar uma borracha, como se diz? Os parches, o que você põe quando tem uma ponchadura. Um emendo. Um emendo, isso. Bueno, nós só temos emendos, solucionamos as coisas com emendas para esse momento. E não temos soluções de fundo, e isso é uma problemática para nós, porque a situação do aborto e tudo isso, tem que ter uma discussão de fundo, ¿sí? Para solucionar essas questões. Bem, a Constituição argentina diz que o Estado argentino é religioso, católico, apostólico, romano. E isso é agora. Essa é a situação que nós temos. Sim. Hoje não, mas temos que ficar sempre ligados a uma religião? Acho que não. Bom, isso é uma ideia, mas não quero que tenha não quero que ter mais tempo para demorar as perguntas, ou se você tem que fazer outra coisa, mas acho que temos muitas coisas para falar, e temos muitas coisas para falar que muitas dessas, amigo Mateus, e aos alunos também convidamos, temos o terceiro simpósio de direitos fundamentais para falar disso. O terceiro simpósio de direitos fundamentais, que vai ter a presença estelar do professor Mateus Ribeiro de Oliveira Voloski. Ele vai falar de inteligência artificial, se não recordo mal. Sim. Em tempos de pandemia. Sim, direitos fundamentais. Isso muito, muito bom, muito interessante. Tem uma
uma relevância jurídica muito grande para nestes tempos, e acho que vai ser uma boa palestra do doutor, e também vai ser uma boa oportunidade de poder compartilhar com vocês novas coisas e novas discussões, a situação da Argentina, a situação do Brasil, a situação de Chile, a situação de Paraguai, a situação de Colômbia, a situação de México, ouvi de alguma mais, desculpe, uma boa oportunidade de compartilhar coisas de direito, de outras também. Maravilha, professor Damião. A gente já externou aqui com relação à questão do simpósio, né? Nas redes sociais aí eu vou estar divulgando, o professor Damião também, né? Sigam ele aí nas redes sociais. Vai ser na próxima quarta, quinta e sexta-feira, né? Praticamente o dia todo aí com professores da Argentina, México, Colômbia, Brasil, e vão ser muitos temas realmente abordados aí de grande relevância, né? Então, para nós fecharmos aqui, na verdade nós temos aula aqui até às 10h50 em geral, né, professor Damião? Tranquilo, eu pensei que era hasta as 10, por isso não queria... Aqui é tranquilo, o pessoal fica até meia-noite se deixar. Bom, tá bom, esses bons alunos, eles querem ficar aprendendo coisas novas. Aproveito para responder a resposta de Everton, que disse assim, existe alguma lei que protege as mulheres de violência familiar? Sim, eu trabalho no escritório, por exemplo, temos todas as denúncias de violência familiar e violência de gênero, não? A distinção de violência de gênero e violência familiar é uma coisa muito pequena que tem que ver com a aplicação do direito processal civil e direito processal penal, não? Violência de gênero fica na órbita do direito penal, bem, e vai ter uma consequência penal, e a mesma coisa a violência familiar tem fica na órbita do direito civil. Mas temos leis, temos organismos próprios, hay uma que é a Oficina de Violência de Gênero, que é uma oficina concentrada e centralizada no centro da zona dos tribunais na Argentina, na capital federal, e é uma descentralização da Corte Suprema de Justiça da Nação, depende delas, e é um corpo interdisciplinário que tem especialistas e profissionais de todas as especialidades, e vão fazer uma análise da pessoa, da vítima, ao momento da denúncia, e isso é muito bom, sinceramente, é muito legal. A oficina é o escritório, sim, desculpe, é o estúdio, é a oficina, o escritório. Então, a Oficina de Violência de Gênero tem muitas necessidades de organização, porque é um espaço muito pequeno para toda a capital federal, mas tem um bom funcionamento e tem bons resultados sempre que tem participação, sim, isso sim. Mas, ouvintes? Não, que coisa? Eu também não entendi. Desconhecido, tá escrito desconhecido aí. O desconhecido tá usando do dia de anonimato. Desconhecido pode... Eu sou o Donizete, tudo bem, sou o Donizete? O que é essa pergunta que fazia ela? Eu não entendi também. A questão com relação... O que o senhor quis dizer, senhor Donizete, com relação a essa... Não é para os alunos? Que é o simpósio? O simpósio, você pergunta, Donizete? Se pergunta do simpósio, podem participar todos, é gratuito, é de graça, vamos enviar um link com a possibilidade de ter uma inscrição. Tem 22 horas o evento, 22 horas tem a certificação, tem de 22 horas. É para os colegas entender que a oficina é o escritório, isso, sim, isso. Aproveitamos também para falar do evento de novo, que a certificação tem 22 horas do evento para você poder compartilhar conosco, e tem palestrantes de todos os países da Latinoamérica. Mas, como eu falava recém, é uma situação muito perigosa na Argentina. Os primeiros 60 dias de pandemia, tivemos uns 55 feminicídios, e aumentaram 40% os casos de violência de gênero ou violência familiar. É uma situação muito grave, é uma situação também que o governo todavía não encontrou
nós falamos sempre, não encontrou a volta da situação, não encontrou uma solução prática, mas compreendemos que a situação de violência de gênero ou violência familiar é uma situação de violência e agora começamos ou vemos as notícias e vemos que por exemplo, vocês têm também a situação dos Estados Unidos, que tem crimes racistas, e isso na Argentina, por exemplo, não temos uma situação de racismo como tem outros países, mas temos a situação de violência de gênero que é muito grave e não tem uma solução próxima. Não tem. Mais alguém tem uma pergunta para o professor Damián e queira fazer com relação aí à sua exposição ou ao momento que vive a Argentina lá? Podemos falar de todo. Se você quer, pode falar de comida, podemos falar de que eu vou jantar. Com esse horário de aula, não podem jantar, ou jantam às 7 da tarde, não sei que hora tem. Não, mas aqui podemos acabar mais cedo também, não há problema. Ninguém tem mais uma pergunta, nenhum questionamento aí que queira eventualmente fazer, pessoal? É sobre o direito do trabalho, sobre direitos fundamentais, com relação... o professor Damián comentou que lá houve uma proibição de demissão, né, professor Damián, com relação à pandemia, né? O Covid-19, em tempos muita distinção aqui da situação com Covid-19, por exemplo, e antes disso, em dezembro aproximadamente, quando chegou o novo presidente argentino, Alberto Fernández, a situação era muito grave para os trabalhadores. Muitas empresas começavam a fechar. Falo de novo, antes do Covid, não depois do Covid. As empresas já estavam fechando antes do Covid-19, a situação estava muito grave. Muitas empresas começaram a solicitar ajuda ao governo, bolsas de dinheiro, coisas assim. E tiveram que fazer umas decisões, umas políticas de cresce para evitar as despidos, como se diz novo? Demissões. Demissões, isso. Demissões de empregados. E agora, por exemplo, a primeira vez na história, temos a proibição da demissão, só por situação do Covid. O primeiro que se fez fora, antes do Covid, era a doble indemnização. Compreende isso? Dupla de indemnização. Dupla indemnização. Bem, agora não só tem dupla de indemnização, senão também tem proibição da demissão. Isso é uma coisa muito nova para nós, um sistema alemão, não, de proibição de demissão quando a demissão é não justificada, e também tem ultimamente alguns permissos para que certas empresas possam fazer redução dos salários. Uma coisa também que está proibida pela Constituição Nacional, mas a situação de crise está fazendo que agora possa passar isso também. E comentário de que na Argentina há uma lei semelhante, sim. A lei argentina parte justamente da Lei María da Pena, porque a Argentina também firmou o Tratado Internacional da Lei María da Pena. Muito bem. Mais algum comentário, pessoal, que alguém queira eventualmente fazer aí? Porque não é todo dia que nós temos o professor Damián conosco. De nada desconhecido. Sim, não tem problema. Sempre o professor Matheus aproveita de minha nobreza. Ele disse que vou estar 5 minutos e me posso ir, mas não, ele sempre não posso fugir, ele sempre tem outra pergunta. Outra questão. Então tá bom. Professor Damián, nós agradecemos, né, novamente. É sempre muito solícito, professor Damián, prontamente atendeu o meu convite, né, de estar aqui conosco nessa noite, né, abdicou de algumas tarefas com relação à sua quarentena e está aqui conosco, né, nessa noite, convidando também vocês para estarem no simpósio, né, organizado lá pela Universidade de Belgrano. Esse simpósio geralmente ele acontece de forma presencial, pessoal,
e, e por conta da pandemia, né, isso será virtual, mas certamente haverá outros momentos, talvez no futuro, né, de, quem sabe, vocês conhecer o professor Damião pessoalmente, seja aqui no Brasil, seja em Buenos Aires, né, é uma alegria muito grande, né, com bastante frequência todo ano, acho que o último ano, só que eu não fui, né, que eu fui de avião, não fiquei nem 24 horas em Buenos Aires, mas os outros momentos participamos aí, fomos de ônibus, né, com muita alegria e descontração, 20 e tantas horas de ônibus. 27. Foram horas. muito bons, muito bons. As melhores 27 horas da minha vida. Muito proveitoso, né, e eu espero que vocês tenham essa oportunidade no futuro, né. Yes. A Lucimara fez um questionário aqui com relação... Sim, vou começar disso também, antes de fechar minha participação, professor, que a situação do peso e real ultimamente é muito diferenciada, muito diferente. Nós hoje a diferença que temos com o peso, com o real e com o dólar, por exemplo, está muito distanciada da situação normal, e acho que para nós ter uma moeda única, temos que fazer muitos cambios. É uma coisa que acho que a proposta de ter uma moeda única ficou atrás com o presidente Macri. Foi simplesmente uma reunião que tiveram o presidente Bolsonaro com o presidente Macri e ficou lá. Ninguém falou disso nunca mais. Sim, sempre falam da possibilidade de fazer uma moeda Mercosul, mas o Mercosul também tem uma situação de crise, que isso é para outra oportunidade, que se você quer podemos falar da situação do Mercosul. É uma coisa que nasceu, viveu, transitou uma adolescência e vai morrer sempre com crise. Isso é um reflexo da situação da Argentina, a situação da Latinoamérica, e o Mercosul sempre vai ter uma situação de crise. Mas, ou como você estava falando, Lucimara, seria muito bom para estrear, para ter laços muito mais fortes, mas acho que a situação com o tempo sempre vai melhorando. Hoje temos nossos, por exemplo, na Argentina, uma situação da solidariedade com a situação do Brasil. Em tempos de pandemia, por exemplo, ou a situação que vocês têm com as decisões que os mídias dão do presidente Bolsonaro, por exemplo, no povo argentino sempre está falando bem do povo brasileiro. Bem, então acho que hoje é uma situação que ficou somente para falar do futebol. O problema com Argentina, Brasil, hoje é só futebol. Acho que estamos a situação melhorou muito de falar do povo argentino, povo brasileiro, estamos muito mais unidos. Sinceramente, há 20, 30 anos atrás, era impossível analisar a possibilidade de ter uma atividade compartilhada. Hoje temos atividades compartilhadas com universidades brasileiras, argentinas, temos saídas, entradas do país, isso, argentinos sempre vão ao Brasil, brasileiros vêm à Argentina, porque a moeda está muito baixa, mas é muito bom e pode aproveitar, e isso também, nós aproveitamos do turismo brasileiro também, mas acho que não tem situações tão problemáticas quando vocês vinham para aqui. Acho que esse é o melhor momento da relação da Argentina ao Brasil. De gente, estou falando de gente, de pessoas, não estou falando do governo, isso não. Acho que hoje foi uma surpresa para nós, que o povo brasileiro votou a Bolsonaro para nós. Foi uma surpresa, porque somente pelo que ela falava, não estamos falando de economia, não estamos falando da intervenção da justiça, de ministérios, não, só de o que ele falava, sempre foi muito chocante, muito, como diz, chocante, se pode? Conhece a palavra chocante? Sempre foi muito chocante para nós ouvir o professor Ríspido, sim, isso. Então, sempre foi muito grave. Por exemplo, nós tivemos o presidente Macri, que tinha uma ideologia de direita, mas onde o presidente seja de direita ou esquerda, sempre vai ter que ter uma ideologia socialista aqui. Socialismo não
conceito muito mais amplo, não? Mas sempre vai ter que ter uma ideologia muito parecida ao peronismo. Não pode chegar ao governo argentino e dizer, vai cerrar isso, vai fechar outro, o dólar vai ser a moeda argentina. Não. Tem um dia só no governo e ao dia seguinte está na casa com uma patada na bunda. Isso, mas não, isso também tem que ver com uma irmandade latino-americana que nós hoje vemos a situação do Brasil como uma situação de dizer, isso, o que ele falou, não? O que ele falou, que não viu quem falou para sempre, tem verdade, porque o presidente Bolsonaro ganhou pela mesma situação que ganhou o presidente Macri, né? O caldo do cultivo de uma corrupção que chegou aos mídias, que brotou, e que fez na gente que toma a decisão contrária aos sentimentos. E uma coisa incompreensível em algumas coisas, porque chegou ao governo uma pessoa que fala com muito ódio, que tem uma forma de falar que não é conciliadora para o povo. O povo brasileiro tem uma alegria, tem uma necessidade de ser, o presidente tem que ser um resultado social, não tem que ser um filho um filho social, um filho dessa sociedade. E quando uma vê assim, não pensa que pode ser um filho da sociedade, pensa que você pode ser um filho da outra sociedade. Acho que o Brasil vai compreender e o Brasil vai aprender de seu erro, de seus erros, e proximamente vai eleger a pessoa que senta que pode levar ao Brasil a um lugar de privilégio, ao lugar do Brasil que o Brasil merece, que é ser a cabeça hoje da Latinoamérica, a cabeça da igualdade. Acho que ter um discurso tão confrontativo, tão ríspido, não vai ser para combater as desigualdades que tem no Brasil, que tem muitas. Eu conheço muitas partes do Brasil, o Brasil tem muitas desigualdades. Mas acho que as decisões, a forma, os pontos de referência que tem um presidente, por exemplo, que é feita ao momento de dar seus discursos, a forma de falar e tudo isso, acho que é mais relacionada com o presidente dos Estados Unidos que com um presidente latino-americano. Esse não é o presidente que a Latinoamérica precisa. É o presidente que a Latinoamérica tem que sacar. Mas constitucionalmente ele vai cumprir com o prazo que a Constituição dá para o tempo da presidência do Brasil. Acho que isso vai passar, mas estou rezando e pido a todos os brasileiros que a próxima vez pensem um pouco mais com a cabeça, não tanto com os pés. De fato, há uma grave crise na América Latina com relação à corrupção, né? E esse sentimento de revolta, né? Permitindo com que se tomem decisões um pouco irracionais, né? No sentido de deixar de lado conceitos, por exemplo, e há até um contraditório, né, com relação à ideologia, porque se diz que nós elegemos um governo de direita. Só que se você for analisar John Locke, Adam Smith, né, os pais do liberalismo, nós vemos que o governo não tem nada de direita, né? Muito pelo contrário, é um governo que muitas vezes preza por interesses particulares. Vemos a questão com relação à interferência na Polícia Federal, né? Saiu o vídeo, não sei se na Argentina saiu o vídeo da reunião ministerial, né? Sim. Deu para aprender bastante palavrão lá. Sim. Não, mas isso não é um problema. Eu acho que o que você falou recém é um resumo de tudo o que nós falamos recém, e que é um resumo de toda a situação brasileira dos últimos 5, 6 anos, não? De que começou toda a situação do impeachment, e antes também, não? A situação da Lava Jato e todos os outros, a situação do Petrobras e demais. Acho que todos temos que pensar por que elegeríamos um presidente de direita? Por que elegeríamos um governo de direita, com uma ideologia de direita? Não sirve a ninguém uma ideologia de direita. Não estou falando de que eu quero que a corrupção, não estou falando disso. Estou falando
por que gostaríamos de um governo de direita? Que benefício tem para o povo? Não tem nenhum. Não tem ninguém sai ganhando, ninguém tem uma possibilidade de fazer uma coisa boa no governo de direita. A menos não na Latinoamérica. Sentido. O histórico... Homem desconhecido tem razão, tem muita razão. Não tem sentido. Então, de fato, são questões realmente muito complicadas, né? E de fato, até um conflito de ideologia, né? Porque o governo anterior, né, se dizia de esquerda, mas foi o que mais enriqueceu os bancos, né? Durante o período que esteve no governo, né? Então, é um conflito realmente. Acho que falta uma educação política, falta um investimento maior nessa questão, né? Até se fala na possibilidade de recall de mandato, né? Não sei se aí na Argentina já ouviu essa teoria, né? Em que você pode trocar o presidente sem o impeachment, por meio de um voto direto novamente. Mas é óbvio que isso não tem previsão na Constituição e possivelmente não será. Acho muito difícil. Acho que seria complicado o impeachment num momento como esse que a gente vive, né? Por mais absurdas que sejam as circunstâncias, mas nos tornamos refém novamente de escolhas talvez equivocadas, né? O desconhecido está elogiando o senhor Donizete, né? Está elogiando aí, olha só. Donizete, muito obrigado, sério. Então, pessoal, acho que para nós encerrarmos aqui, eu não sei, acho que a gente poderia fazer aí, quem sabe, uma foto oficial aí, o professor Damião, lembrar dos rostos. Sou colecionista de fotos. Se vocês puderem aí, um perfume, né? Liberarem a câmera rapidamente aí, nós fazemos um sorrisão aí, já tiramos uma foto. Everton, Jonatas, Isabela, Homem Desconhecido, Lucas Lima, Alisson, Maria Paula. Está. Tá bom, bem-vindo, Everton. Renan Inácio e Lucimara Guedes. Cadê os pessoal? Que mais? Vai dar um sorrisão. Homem Desconhecido. Se homem desconhecido não quer mostrar a câmera, a foto está bem, porque é desconhecido, não vai quebrar a sua ideologia. A direito à intimidade, à privacidade aí. Isso, não tem que quebrar a responsabilidade. Isabela, onde está Isabela? Isabela, estamos aguardando você. Estamos aguardando a Isabela pentear o cabelo. Está peinando, sim? Está fazendo um brushing rápido. A câmera está bloqueada. Sim. Bom, tranquilo. Não é uma obrigação, só um pedido especial que gosto sempre de ter um recordo das aulas e essa não é a exceção. Agora, Lucimara, está bem. Então, agradeço. Agora sim, se tem um segundo mais. Agradeço a todos e todas pelo convite, pela oportunidade de falar com vocês, pelas palavras e pela participação de todos e todas. E fico à disposição para que alguma coisa que vocês precisam no futuro, alguma vez que tem que vir para aqui, para a Argentina, e querem falar um pouco, ou querem fazer alguma atividade em Buenos Aires, podem falar comigo, podem coordenar com o professor Mateus. No simpósio que vamos fazer na semana que vem, não vai ser a última atividade que vamos fazer, seguramente no ano vamos ter outras coisas, e no ano que vem, quando isso da pandemia fique no passado e podamos fazer coisas novas, seguramente vai ter a oportunidade de viajar para Buenos Aires e fazer alguma coisa juntos. E acho que a próxima vez que falemos, acho que não, talvez não, mas a próxima vez que falemos, talvez muitos de vocês vão ser advogados de bem, e isso é muito bom. Isso vai ser um orgulho para o professor Mateus, como para todos os professores, que sempre ficamos muito orgulhosos de que nossos aprendizes, que nossos alunos sejam profissionais e profissionais de bem. Assim que agradeço de novo. Fico muito feliz de haver compartilhado com vocês nesta aula e fico à disposição, como sempre. Muito obrigado.
Professor Damião, nós que agradecemos, né, o carinho, a receptividade, sempre à disposição, né? Jamais ele hesitou em estar junto aqui conosco, muito pelo contrário, né? Até eu fico constrangido às vezes em explorá-lo aí no bom sentido, né, de estar aqui junto conosco, né? Mas sempre é enriquecedor, né? E isso é uma oportunidade única que vocês estão tendo hoje aí de estar com o professor Damião. Espero que todos participem, né, do simpósio que ele está organizando aí na próxima semana, totalmente gratuito, né, vocês estão de quarentena mesmo, né, vamos lá discutir, entender aí o que outros países também têm pesquisado, né, sobre essa questão da Covid, né, dos direitos humanos, enfim. Novamente, muito obrigado, professor Damião. Estamos à disposição, a Unifama aqui também agradece, né, posso falar em nome da professora Andressa, que gentilmente cedeu esse espaço, que é a coordenadora aqui do nosso curso, né, e dizer que as portas estão abertas e que certamente haverão outros momentos aqui, talvez de alguns eventos nossos, que nós faremos aí uma nova invitação, né, para que você esteja aqui conosco. Bueno, cómo no. Un placer a todos. Ahora los saludo en español. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Aquellos que después le enviaré al profesor Mateus un poco de lo que he hablado hoy y espero que les interese, que les guste y cualquier cosa voy a estar a disposición. También si lo tienen al profesor en Instagram, pueden acercarse a mí, me pueden seguir y podemos compartir un montón de cuestiones que creo que nos van a unir en este tiempo, y como hablábamos antes, no somos tan distintos, somos más parecidos que distintos, así que creo que tenemos muchas cosas para compartir en este tiempo. Así que les mando un abrazo enorme y que tengan una muy buena noche y una muy buena semana. Boa noite, pessoal. Um abraço grande. Seguros, né? Lavem as mãos. E nos vemos aí na próxima semana. Um grande abraço. Obrigado novamente. Abraço. Tchau, tchau.